Aí, estamos ao vivo já. Boa Ok. noite, irmãos, paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos começando aí a nossa live, e junto com o pastor Elodir, o pastor Irineu Petri e o pastor James. O pastor Elodir vai estar começando aí já falando sobre essa boa nova, boa notícia, né? Então, passa a palavra para ele, que ele vai começar aí já dar uns glória com nós aí. Amém, pastores. Paz do Senhor, pastor Petri. Uma honra estar com o pastor James, pastor André. Amém. Essa situação que a gente está vivendo está trazendo essas oportunidades, né, que normalmente nós não tínhamos, né? Então, nosso Deus nunca perde, né? Nosso Deus sempre ganha. As dificuldades levam a gente a viver novos desafios e também aprender, né? Crescer no meio da dificuldade. Então, para mim é uma grande honra poder estar participando com vocês dessa live e poder estar compartilhando também um pouquinho da palavra de Deus. Eu vou pedir para o pastor André estar dirigindo uma oração. Enquanto isso, eu vou compartilhar com a minha página aqui, tá bom, pastor? Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença santa, gloriosa, Pai, em comunhão, em comunidade, Senhor meu Deus, ainda que distante, mas, Senhor meu Deus, no mesmo propósito, no mesmo espírito, para adorar ao teu nome, para falar do seu reino, Senhor, e falar da tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, e nós clamamos a ti, Senhor, venha falar com cada um que vai assistir, venha falar com cada um de nós, Senhor, e o teu nome venha a ser honrado, o teu nome venha a ser glorificado, e milagres venham acontecer. Em nome de Jesus eu oro, Pai, desde já te agradeço. Amém. Amém. Amém, Glória a pastor. Deus. Está Bem, quase dando certo aqui, só um pouquinho. Amém. Amém. Glória a Deus. É uma honra para nós poder estar participando aí e adorar o nome do Senhor aí com a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, ouvir Deus falar conosco, e você possa compartilhar aí, abençoar mais vidas, chamar mais pessoas para assistir, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É um momento muito precioso, né? De estar aí junto com o Amém, meu pastor. pai, né? Homem de Deus, uma bênção, e o pastor Elodir, o pastor James, companheiro aí, e nós vamos estar juntos falando da palavra do Senhor. Amém? Pastor Elodir, com você. Amém, amado. Pastor Petri, eu realmente estou muito feliz. Há dias atrás assisti uma live do senhor com o pastor André, o pastor James, fiquei assim maravilhado. O privilégio que Deus tem dado ao senhor, né? Eu também, de certa forma, fui totalmente influenciado pelo seu ministério, pela sua vida. O senhor é uma referência para mim. Eu gostaria de deixar registrado isso aqui publicamente, tá bom, amado? amém, Jesus. Queridos, nós estamos vivendo, né, como sabemos aí, esse momento, né, um momento, talvez, para a nossa geração, acredito que sem precedentes. Eu não me lembro de tempos tão difíceis assim, dentro dos anos que comportam a minha existência aqui nesse plano, né, nessa terra. E essa semana, estudando, então, a palavra, eu pude meditar um pouco, o Espírito Santo me levou. Será que seria possível alguém ter alegria num contexto desse que nós estamos vivendo? Onde notícias ruins, apavorantes, amedrontadoras chegam até nós a todo instante. Até porque o alcance hoje das pessoas é muito rápido, né? Por causa das mídias sociais, por causa da rede que está aí. E as notícias que chegam até nós são notícias que nos trazem, em determinados momentos, até pavor. A gente vê pessoas apavoradas, amedrontadas, deprimidas. E no momento, então, o Senhor me trouxe essa palavra, que está registrada no livro de Lucas, no capítulo 2 e no verso 10, que o Senhor, então, registrou uma mensagem,
uma mensagem que traz alegria. E essa mensagem, ela está também num contexto onde o mundo estava vivendo mudanças sociais, mudanças de todas as formas, porque Jesus veio, né, para, de certa forma, trazer toda uma situação de mudança, de confronto à humanidade. E ela está registrada, então, no livro de Lucas, capítulo 2. Eu quero fazer a leitura rapidinho do verso 8 a seguir, até o verso de número 13, que diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, ou boas notícias, de grande alegria. Ou seja, não era apenas de alegria, era de uma alegria enorme, que são para todo o povo, ou seja, para toda a humanidade. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, pensando um pouco sobre essa palavra, e o Senhor ministrando a minha vida, creio que agora vai ministrar a nós e também aos que estão nos ouvindo, nos vendo. É interessante que essa palavra é uma palavra que cura, porque imagine você numa situação como essa, de onde vamos tirar a alegria? Onde as pessoas estão todos os dias se despedindo de seus entes queridos, de todas as classes sociais. Nós temos perdido pessoas da classe social de posses, sem posses, de todas as raças, de todas as etnias. As pessoas têm partido para a eternidade. E como sentir alegria num contexto como esse? A gente percebe que essa alegria que o Senhor trouxe, que nasce em Cristo, que vem de Cristo, que só tem essa alegria quem tem Cristo, a gente percebe que essa alegria, ela pode ser possível, ela existe, e é possível ela estar em nós e na vida das pessoas, quando nós entendemos que essa alegria ela não está ligada às circunstâncias, ao contexto que nós estamos vivendo. Essa alegria não é gerada por acontecimentos terrenos, ou por circunstâncias, ou por conquistas. Nós sabemos que o mundo também nos dá alegria. O pecado, por exemplo, ninguém peca porque o pecado, num primeiro momento, não dá alegria. O pecado oferece uma alegria. Ele tem como proposta também, entre outras coisas, a alegria. E o mundo também, o seu jeito de ser, o sistema de vida sem Deus também tem determinados momentos de alegria. Porém, são momentos passageiros, momentos curtos, e que depois vão custar caro para a vida das pessoas. Nós sabemos que a alegria passageira, muitas vezes, ela depois vai custar até uma eternidade. E eu creio, depois o pastor Petri vai poder falar um pouco mais sobre essa parte. Mas o que eu quero compartilhar é que essa alegria que Cristo trouxe, ela não é gerada em homens, ela não é gerada no que temos, ela não é gerada nas pessoas que nos cercam, na companhia, por mais que possam ser pessoas que nós amamos. Por exemplo, eu, quando tive a honra e a oportunidade de estar aí com os pastores, em algumas oportunidades, outras vezes de receber os irmãos aqui, o pastor André já esteve algumas vezes aqui na igreja ministrando, o pastor Petri também nos deu a honra de vir uma vez ministrar. O Jamie veio também em acampamentos que a gente teve e tudo mais.
Então, eram momentos de alegria, são momentos de alegria, quando a gente se encontra, quando a gente compartilha da nossa fé, compartilha da nossa esperança. Porém, são momentos que passam enquanto estamos aqui nesse plano terreno. E essa proposta de Deus de alegria, ela não está, então, baseada em momentos terrenos, e nenhum homem tem o poder de gerar essa alegria na nossa alma. Essa alegria, ela é fruto do Espírito. E está lá em Gálatas 5:22, aonde a palavra diz: o fruto do Espírito é amor e alegria, em algumas traduções, gozo. Então, alegria e gozo é o mesmo significado. Então, essa alegria só é possível, e eu agora, por exemplo, estou muito alegre, apesar de todas as situações. Porque essa alegria vem de uma comunhão com Deus através do Espírito Santo. Quando nós vivemos em comunhão com o Espírito Santo, então o Espírito Santo produz essa alegria na nossa alma. Aleluia. Eu fico pensando, pastores, por exemplo, no episódio de Paulo e Silas. Se a gente pensar, eu não sei se os pastores entendem dessa forma, mas se a gente pensar assim, ninguém canta quando está triste. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. Para mim cantar, eu tenho que estar alegre. Se eu estiver triste, eu não vou cantar mesmo. Eu não consigo cantar triste. E nós vamos ver um episódio na Bíblia de Paulo e Silas, que eles estavam num ambiente totalmente inadequado para se cantar. Era um ambiente de sangue, era um ambiente de prisão, era um ambiente de correntes, de algemas, era um ambiente de dor, de humilhação, de injustiça, porque eles estavam ali injustamente. Mas a Bíblia diz que no meio desse contexto, isso está lá em Atos, narra que o escritor Lucas narra que Paulo e Silas cantavam hinos. Então, eu não posso imaginar que existia ali sim um desapontamento, uma tristeza no corpo, mas a alegria que vinha do Espírito, a alegria que vem da esperança na palavra, da fé num Deus vivo, da fé num Deus que ressuscitou dos mortos, superou toda aquela dor e fez com que eles pudessem louvar a Deus. Então, não importa a situação que você que está nos vendo esteja passando, se você conseguir acessar ao Deus vivo através da oração e na unção do Espírito de Deus, você vai sentir uma alegria confortante, renovadora, encorajadora, capaz de te levar a ter ânimo para viver, para acordar de manhã e continuar a sua vida, e continuar a sua caminhada. Essa alegria, ela não pode ser tirada de nós, porque ela está em Cristo, e Cristo venceu a morte. Não existe mais adversário sobre Cristo. Cristo é mais do que vencedor. E por ele nós somos também mais do que vencedor. E concluindo essa parte, essa alegria ela está disponível a toda a humanidade. Basta que a humanidade creia que essa mensagem foi trazida. Os anjos disseram, leva essa mensagem, ela é de grande alegria, ela é para todos os povos. Na cidade, aleluia, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Jesus é a alegria. Jesus é a alegria incontida. Jesus é a alegria de celebração. Jesus é a vitória. Jesus é tudo. Jesus é o vencedor, eternamente vencedor. Jesus não é vida, Jesus é a vida. Então, em Cristo, nós podemos ter, sentir e compartilhar dessa alegria. Que eu estou podendo ter agora a honra de compartilhar com os pastores e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Que essa alegria possa nos contagiar a viver, porque ela nos levará a louvar. E a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. A Bíblia não diz que o Senhor habita no meio da tristeza, que o Senhor habita no meio da murmuração. O Senhor, o nosso Deus, habita no meio dos louvores.
Então, quando nós estamos alegres, nós cantamos, nós celebramos e Deus habita no nosso meio. Que essa palavra possa chegar ao coração de pessoas e frutificar, produzindo vida, a vida abundante e alegria. Essa alegria pode chegar na tua casa, mesmo que você não tenha posses, mesmo que talvez você esteja com falta do básico, porque ela não está ligada ao teu contexto atual, ela está ligada com o céu, ela veio do céu, essa notícia veio do céu. Amém, queridos? E amém. Essa alegria ela trouxe para o nosso, essa mensagem, essa boa notícia de alegria, ela trouxe também para nós reconciliação com Deus. E creio agora, passo para o pastor André, para ele continuar essa parte, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Essa palavra que o pastor Nadir leu aqui, no versículo 10, já começa falando assim, ó. O anjo nos disse, não tenha medo. E medo é o primeiro sentimento que o homem teve quando ele pecou. Quando o anjo chega com essa notícia, que vai dar uma notícia de grande alegria, uma boa notícia, é para tirar aquele sentimento que o homem contraiu, começou a ter no Jardim do Éden, quando o homem pecou. O pecado é que trouxe o medo para o coração do homem. Porque Deus veio na viração do dia, depois que o homem havia pecado, para conversar com o homem, e Deus falou, Adão, onde você está? Aí Adão falou assim, eu ouvi os teus passos que vinha caminhando no jardim e tive medo e me escondi. Então, o medo veio por causa do pecado. O medo chegou no ser humano, no coração do ser humano, por causa do pecado. E o medo também nos tira a alegria, o medo nos tira a paz, o medo nos tira a disposição, o medo nos tira até a força. Uma pessoa com medo, amedrontada, ela fica sem reação. Eu sempre costumo dizer que uma pessoa com medo que entra numa batalha, numa luta, ela entra para perder, porque ela está com medo e ela não tem poder de reação. E o medo veio por causa do pecado. Medo do quê? Medo do juízo, medo da condenação, medo do julgamento, medo de algo que é decorrente do Velho Testamento todo, que vai falar, e no Novo Testamento também vai falar, sobre a ira de Deus. A ira de Deus faz parte do contexto bíblico. A ira de Deus ainda ela existe. A ira de Deus ainda paira sobre a humanidade. Ela só não atinge a humanidade como tem que ser atingida, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Essa notícia de grande alegria veio para dizer assim, não tenha medo. Agora vai nascer alguém, está nascendo alguém que vai mudar a história. Vocês não precisam mais ter medo de Deus, vocês não precisam ter mais medo da ira de Deus, desde que vocês recebam essa notícia, essa boa nova, e guardem no coração de vocês. Então, a boa notícia vem, e Jesus vem para se tornar propiciação pelos nossos pecados, e ele veio para trazer reconciliação. Adão pecou, foi expulso do jardim, ficou com medo de Deus. Aí começa todo um sistema religioso em que o homem precisa fazer alguma coisa novamente para se aproximar de Deus. Chega um ponto que Deus envia o seu filho, que é nesse versículo que foi lido aqui, que Jesus veio, nasceu neste mundo, deixou a glória do céu e veio habitar nessa terra para trazer a reconciliação. Reconciliação entre quem? Entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens. O homem com medo por quê? Porque o pecado, a Bíblia vai dizer que pressupõe castigo. Então, o ser humano peca, ele vive com medo. Medo do quê? Do que é santo, do que é maior, do que é grande, da distância que existe entre a pecaminosidade humana e a grandeza do nosso Deus. Então, o ser humano diante de Deus, ele é quase que um papel diante do fogo. Ele se desmancha, ele desaparece. Não sobra nem cinza no papel, quando você queima ele desaparece.
assim é a santidade de Deus perto da pecaminosidade do homem. E Deus veio, através de Jesus Cristo, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para trazer a reconciliação, trazer o homem de volta para o jardim de Deus, para a habitação, para o lugar onde o homem possa ter de novo um relacionamento com Deus. E a reconciliação, ela vem por causa do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 6. Nós precisamos entender que Deus, em Jesus Cristo, estava nos reconciliando com Ele mesmo. Então, o princípio partiu de Deus. É Deus quem nos traz de volta. É Deus quem nos busca, enviando seu Filho Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 6, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelo ímpio. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Através de Jesus Cristo, nós somos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, nós fomos reconciliados, nós fomos salvos da ira de Deus através da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a propiciação pelos nossos pecados. A ira de Deus foi derramada em Jesus Cristo para que ela não viesse sobre nós. Então, Jesus Cristo levou no seu corpo, na cruz do Calvário, a ira de Deus. Sendo assim, ele nos trouxe a reconciliação. Deus nos reconciliou. Jesus Cristo foi o autor da reconciliação entre nós e Deus. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Agora nós temos o perdão dos pecados. E lá em Colossenses, eu quero ler também com os irmãos, para mim não me estender muito, para eu não me estender muito. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim, ó: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo-a despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A reconciliação que Jesus trouxe para nós com Deus foi através do perdão dos nossos pecados. Pecado que nós herdamos de Adão, o pecado que veio sobre toda a humanidade, o pecado que já nasce com cada um de nós, o pecado que já vem desde o berço o pecado já nasce conosco. Então, essa boa nova de grande alegria é que Jesus estava nascendo e que ele ia trazer o homem de volta para um relacionamento com Deus, através da sua morte na cruz. Ele abrandou a ira e trouxe reconciliação. Ele abrandou a ira e trouxe perdão. Ele abrandou a ira e trouxe de volta a comunhão. Então, essa é uma boa nova de grande alegria, uma boa notícia que parte o princípio totalmente da salvação minha, sua, da reconciliação, do perdão, parte de Deus. É algo simples, é algo maravilhoso, é graça, é de graça, é a oportunidade que a raça humana tem. Quem sabe nós estamos vivendo uns momentos difíceis para que nós possamos, ou a maioria, a maior parte das pessoas, possa parar e olhar para isso, para essa graça maravilhosa, para esse poder de reconciliação, para esse poder de remissão, de redenção, que Jesus fez por cada um de nós.
e que nós possamos voltar de volta para o jardim de Deus, adorando, exaltando, buscando a presença dele e desfrutar dessa alegria, alegria de ser alguém perdoado, alegria de ser alguém reconciliado. Nós podemos falar com Deus, nós podemos amar a Deus, nós podemos viver com Deus e ter comunhão com Ele. E também, eu quero ler agora, 2 Coríntios, capítulo 5. Já vou terminar, hein? Não fiquem ansiosos, tá? Já estou terminando. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, nós agora nos tornamos ministro da reconciliação. Nós precisamos professar isso, pregar isso, que Deus morreu através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo morrendo na cruz, Deus nos trouxe de volta, nos reconciliou, não levando em conta o pecado dos homens. Ele traz o perdão. Em Jesus Cristo nós temos o perdão, a redenção, e agora nós precisamos clamar e dizer: reconciliem-se com Deus. Nós somos embaixadores. Deus faz o seu apelo através de nós. E quem está ouvindo, você que está ouvindo, você também é um embaixador de Cristo Jesus, você também é um ministro da palavra da reconciliação. Você desfruta disso, passe isso adiante em nome de Jesus. Eu passo agora a palavra para o pastor James, que vai continuar aí falando de esperança em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor André, obrigado, pastor Elodir, pela iniciativa, pelo convite, obrigado, pastor Petri também, pela companhia de sempre, e queremos também saudar a todos os irmãos que nos assistem com a paz do Senhor, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, né? E já tem abençoado a minha também, as palavras, a palavra da alegria, que a alegria ela não é por meio de circunstâncias, e sim por aquilo que Jesus fez por nós, né? Louvado seja o nome do Senhor, e também por Ele trazer essa reconciliação em nossa vida, e tudo isso, amado, e tudo isso, essa boa nova, essa boa notícia, que veio até essa terra, ela nos traz esperança, e eu fico muito feliz em ter recebido esse tema para a gente falar hoje, nessa noite, porque eu sou uma pessoa que tem muita esperança, e esperança sempre, amado. Por mais difícil que seja a situação, e a gente, como disse o pastor Elodir, vivemos um tempo sem precedentes, né, uma situação sem precedentes, como essa que nós vivemos agora, e eu acredito que o que mais nos resta é a fé, a esperança no Senhor que nós precisamos ter, que tudo isso vai passar, que tudo isso vai melhorar, que Deus ele é poderoso para abençoar, para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? E essa palavra, esperança, eu fui estudar um pouquinho sobre ela também, né? Todos nós já sabemos o que é ter esperança, e a palavra esperança ela é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, né? E como nós temos visto dias de hoje, até antes mesmo, pessoas que perderam a sua esperança em tudo, né? Quando a gente olha e começa a analisar, pessoas que anteriormente andavam pelas ruas, mendigos, andavam pelas rodovias, eram geralmente pessoas que perderam a esperança na vida, né? Pessoas que se frustraram, pessoas que talvez tinham muitas coisas e que perderam, e juntamente do perder os seus bens, de perder a sua família, muitas vezes, também perderam a sua esperança.
esperança em dias melhores, esperança que o Senhor é por elas, esperança que o reconciliador é capaz de melhorar a situação momentânea, né? E é o que nos resta no momento de hoje, que nós estamos vivendo, é esperança. Antes mesmo de nós iniciarmos esse culto, né, nós recebemos aqui pelo WhatsApp a notícia de uma irmã da nossa igreja que falou que perdeu o seu primo, né, pela Covid-19. E a cada dia nós vamos ouvindo pessoas e a gente lamenta e a gente chora, né, mas em momento algum, amado, a gente pode perder a esperança, porque até esses, a palavra do Senhor diz, e depois vai ser o pastor Petri que vai trazer, né, essa continuidade, falar sobre a salvação, que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Agora, aquele que vive e crê nunca vai morrer eternamente, né? Isso que nos move, né? Pode a Covid nos levar, pode tantas outras coisas nos levar, mas nós estamos e seguimos firmes na boa nova, na boa notícia, no nosso Salvador Jesus Cristo, né? E nós cremos, se nós estivermos aqui, e se um dia o Senhor assim queira nos levar, nós temos um lugar preparado lá no céu. Mas eu acredito que muitos de nós que estamos ouvindo aqui, o Senhor tem muita coisa para fazer ainda na minha, na tua vida, no nome do Senhor Jesus. E o que nós precisamos ter é esperança, né? Lamentações, o escritor disse, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Outra versão diz assim, ó, lembro-me também do que pode me dar esperança. E é isso que a palavra do Senhor nos traz, a palavra nos traz esperança. Você sente na frente da TV 5, 10 minutos do seu dia para assistir o noticiário, a coisa que mais vai acontecer é a sua esperança indo embora. Porque você liga a TV, você escuta que tantas mil pessoas estão partindo todos os dias, né? Mas quando a gente olha a palavra do Senhor, nós podemos acreditar que o Senhor é aquele que vai nos trazer, que vai nos encorajar. Ele é a boa notícia em meio a tantas notícias ruins. E essa boa notícia, amada, cada dia, ela nos levanta, ela nos dá suporte para viver, ela nos suporta, ela nos dá ânimo de poder viver um dia após o outro, acreditando que dias melhores virão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos que crer, nós temos que acreditar. Teve um homem, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado João Batista, que ele foi a pessoa que preparou as veredas, a palavra do Senhor diz, preparou o caminho do Senhor, aquele que veio, que nos traria a salvação, e ele diz assim, olha, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa mensagem que também a gente precisa entender, que o primeiro passo, né, que a gente precisa entender para que você tenha a esperança, a fé, a confiança, a esperança na salvação do Senhor, é que esse momento, amado, é momento de nós nos arrependermos. Olharmos para dentro de nós, olharmos para o Salvador, olhar para o que Deus está pedindo nesse momento, a gente entender. Hoje a gente vê tanta gente que tinha tanta confiança no seu braço, que também, se precisar de uma vaga de UTI, não vai ter dinheiro que pague, né? Essa pandemia nos ensinou, ela tem nos mostrado que todo o dinheiro do mundo pouco importa nesse momento, né? Que o que mais importa é o Senhor vivo dentro do nosso coração, é a fé no Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor, naquele que nos trouxe consolo. Uma das primeiras mensagens do Senhor falando-se em esperança. Olha que coisa linda, para essas pessoas que vivem todo tipo de problema, está lá nas bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, uma das primeiras mensagens que Jesus traz. Vamos ler a partir do versículo 3, olha que lindo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você, nós que temos chorado, você que tem chorado nesses dias, pode ter certeza, o Consolador, o nosso Deus poderoso, ele vai te abraçar, ele está consolando a sua vida. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, felizes vocês são, né? Pois vocês serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha quanta mensagem de esperança que Deus traz para aquele povo. Bem-aventurados puros de coração, pois vocês verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é
o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem ou os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, amada, é para um povo que vivia, sofria, né? Que não tinha esperança, como foi dito aqui pelo pastor André, que precisava dessa reconciliação, que há muito tempo Deus já não falava mais com eles, que eles não conseguiam ouvir a voz do Senhor pelos profetas, né? Porque Deus, ele cessou de falar com o povo dele. E aí vem esse homem chamado João Batista e fala, olha, está vindo aquele, olha, muito mais poderoso que eu não sou digno de desatar as sandálias deles. Olha, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse povo vivia esse momento. E esse mesmo Jesus, amados, ele também vem, e essa palavra, esse consolo, essa esperança que Jesus sempre traz assim, de dias melhores, sim, mas a principal pregação, a principal mensagem, fala, filhinhos, vocês vão morar comigo, vocês têm um lugar preparado para mim, né? Então, vocês se alegrem, tenham esperança no coração de vocês. Lá em João 16:33, ele diz assim, olha, tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês vão ter aflições, mas ele diz assim, ó, tenham bom ânimo, mas tenham esperança, tenham fé, que eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu venci o mundo e Deus, ele está conosco neste momento, amado. Deus, ele quer encher você de esperança. Deus quer encher você de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer encher você de confiança nesses dias, né? E como eu disse, eu sou uma pessoa que tem muita esperança, né? Porque a vida vai nos ensinando que a gente nunca pode desistir, que a gente nunca pode deixar de acreditar que o Senhor vive, né? O nosso Redentor vive, por fim ele vai se levantar na minha, na tua vida, ele já se levantou, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eu só quero terminar convidando você para abrir a tua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, essa palavra que eu gosto muito de ouvir ela, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que a palavra do Senhor diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O meu desejo, amados, é que nosso coração, a nossa vida, viva em paz, né? Paulo, ele fala na sua carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, né? Que permanece, por fim, a fé, a esperança e o amor, né? A fé, a esperança e o amor. Nunca deixe de ter fé. Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nunca deixe de acreditar que o Senhor tem preparado coisas boas, o Senhor tem preparado coisas lindas para a sua igreja. Em nome do Senhor, e que seu coração se encha. Para você que talvez, né, tem alguém que está sofrendo, está passando, nunca desiste. A palavra do Senhor aqui, ó, ela disse aqui, ó, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Deus vai encher teu coração de paz, e Deus, ele pode responder as tuas orações, em nome do Senhor, porque essa boa notícia, ela veio para trazer tudo isso, ela veio para trazer consolo, ela veio para trazer paz, e ela veio para te encorajar. Em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade, Márcio. Pastor Petri. A paz do Senhor, pastores. É um prazer, uma alegria poder estar ouvindo esses teólogos aí, formados na Bíblia, profundos, falando dessa palavra gostosa, que é a palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço para o irmão lá do Pará, irmão Aguinaldo Espanhol e a família. Reclamou que nós não lembramos dele, mas agora estamos lembrando. Em nome de Jesus, eu disse para ele, né, que ele pode ouvir, assistir, que nós vamos lembrar dele. E essa é a nossa esperança.
Hoje Amém. eu li justamente esse texto de Lucas, né? Eu li esses 5 primeiros capítulos e é uma das partes que me chamou a atenção, que os anjos vieram trazer a primeira notícia para os pastores. Eu trago a vocês boas novas de grande alegria. E essa grande alegria é podermos fazer parte de um povo que vai morar no céu. De um povo que foi escolhido pelo Senhor. De um povo que foi chamado de geração santa. Povo eleito. Propriedade exclusiva do Senhor. E que essa geração, ela foi conquistada com o sacrifício do Salvador. Daquele que trouxe grandes alegrias, mas também deu bastante tristeza em alguns momentos. Então, a salvação nossa não é só alegria. A nossa trajetória espiritual, muitas vezes, é muito mais torturas, desgostos, tribulações, aflições, tristezas, mas Paulo disse, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, ele nos amou primeiro. Não que nós tivéssemos amado a Jesus primeiro, mas ele nos amou primeiro. E a prova de que ele subiu ao Calvário. E ali decretou a minha, a tua, a nossa vitória. A vitória do quê? A vitória da salvação. Nós estamos aqui de passagem, estamos aqui fazendo um estágio, estamos aqui para sermos embaixadores de Cristo, né? Mas um texto um pouquinho antes que o pastor André leu, 2 Coríntios 5, verso 17, diz lá que se nós estamos em Cristo, agora tudo foi anulado, somos nova criatura, nós estamos agora de bem com a vida, temos esperança. Esperança que nós não vemos, mas acreditamos nela, porque se eu espero naquilo que eu não vejo, eu tenho que esperar com paciência. Então a salvação, ela requer de nós paciência, não é do nosso jeito, não é quando nós queremos, porque a palavra está diante de nós, está junto do nosso coração, está na nossa boca, e nós precisamos nos ater nela, para não perdermos a esperança, não perdermos o foco. Nós fomos chamados para ser embaixadores do céu, embaixadores de Cristo. Então, a nossa vida, Colossenses 3, diz que ela já está escondida com Cristo em Deus. Nós já estamos na cidade, nós já estamos pela fé e a esperança que existe em nós. Se partirmos desta vida, nós vamos estar com Cristo, aquele que venceu a morte, nós também vamos vencer, aquele que venceu o mal, venceu o pecado, nós também vamos vencer, em nome do Senhor Jesus. É para isso que nós fomos chamados, como pastores, servos do Senhor, nós precisamos, irmãos, estar firmes, sempre firmes. Quando Paulo diz à igreja de Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele diz, olha, meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Então, eu não estou trabalhando numa coisa vã, eu não estou lutando por uma coisa sem esperança, eu estou lutando com uma coisa que eu vou receber do Senhor, que é a minha salvação, que eu já tenho a minha salvação. Eu preciso permanecer nessa esperança que a minha salvação foi garantida pelo sangue do Cordeiro. Jesus disse, olha, no capítulo 10, verso 9 do Evangelho de São João, ele disse, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e sempre vai ter pastagem. Deixa que o mundo
desaba, mas nós estamos aqui para interceder pelo mundo, para orar pelo mundo, para podermos clamar por aqueles que perderam seus entes queridos. Todos nós passamos por esse momento, todos nós sentimos a dor quando alguém parte, mas como é gostoso saber, fulano partiu crendo na eternidade, crendo em Cristo, crendo na salvação. Como é bom essas notícias, não é verdade? Ou esse já descansa das suas obras. Apocalipse diz lá no capítulo 12, se não me falha a memória, né, no verso 12, diz que bem-aventurados os mortos que desde agora dormem no Senhor, porque sobre eles não existe mais o poder da segunda morte. Eles estão livres do pecado, eles estão salvos pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa continuar crendo no milagre. Milagre da cura, milagre da transformação, milagre da salvação. Quando Pedro e João, eles entraram naquele templo, eles oraram por uma pessoa aleijada, doente, e foram indagados, em nome de quem vocês fizeram isso? Nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês rejeitaram, aqueles que vocês desprezaram, mas nós cremos nele. É no nome desse que esse homem está salvo. E não existe nenhum outro nome dado em cima no céu, embaixo na terra, pelo qual eu e você que nos assiste devemos ser salvos, que é o nome de Jesus Cristo. Ele é soberano. Esse Jesus, ele abriu o caminho para nós. Ele falou, eu sou o caminho da salvação. Eu sou, aleluia, a vida para a tua vida. Eu sou a salvação para a tua alma. Então eu preciso acreditar nisso. Eu preciso crer, pastor Eludir, no evangelho das boas novas. Eis que vos trago notícias de boas novas. Evangelho é boas novas. Evangelho é poder de Deus, disse Paulo, e salvação de todo aquele que nele crê. Eu creio no Evangelho. Eu creio no que está escrito e ninguém pode revogar. Em nós foi plantada a semente divina, a semente que é capaz de vencer o mundo. A fé é que vence o mundo, disse o apóstolo São João. É somente pela fé e nós estamos lutando com ela, em nome de Jesus Cristo. Judas disse no versículo, capítulo de Judas, o versículo 20, ele disse, mas vós, amados, sendo edificados a vós mesmos, pela vossa santíssima fé, nós precisamos edificar nossa vida com esperança, com amor, com dedicação, e perseverar firme até o dia em que o Senhor nos chamar, ou o dia, meus amados irmãos, que ele vier nas nuvens de glória, que está aí muito perto. Quando Paulo disse, irmãos, agora nós já estamos mais perto da salvação, quando nós aceitamos a fé. E eu creio nisso, pastores, eu creio que agora está tão pertinho o dia da vitória que a igreja precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda também creio que tem muitas pessoas que hoje ainda não fazem parte do rebanho. No capítulo 10, verso 16 do Evangelho de São João, Jesus disse, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu também preciso agregar elas. Então haverá um rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos remiu, aquele que nos deu vida, nos deu graça. Ele selou, essa propriedade é que ele nos selou, e eu tenho crido no evangelho da salvação, e ele tem me selado com seu Espírito Santo. Efésios 1:13, aleluia, e 4:30 disse, não entristeçais o Espírito Santo da promessa, pelo qual você e eu somos selados para o dia da nossa redenção. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, falando da mesma palavra que traz esperança ao mundo. O mundo precisa ouvir boas novas, notícias boas. Está cheio de maldição, está cheio de pessoas pessimistas, mas a igreja precisa continuar o seu foco, crendo na esperança da glória eterna. Aleluia, nós saímos do pecado, fomos libertos dele. Paulo disse em Romanos, no capítulo 6, verso 23, ele disse que agora
nós já estamos libertos. Eu quero ler com os irmãos esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Veja aí, capítulo 6, verso 23, ou 22 já. Agora, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Fiquem com esta palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus possa iluminar o teu caminho e você sempre possa ter esperança. Jesus Cristo virá e não tardará. Só mais um pouquinho. Vamos aguentar, vamos suportar. As lutas são grandes, mas maior é o poder de Deus sobre a nossa vida. O Espírito da graça mora em nossos corações. Que a paz do Senhor fique com todos, meus amados irmãos. Pastor Eludir, foi um prazer estar com você. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. A paz do Senhor, meus amados. Paz do Senhor, pastores. Que maravilha, que glória, que honra, que momento maravilhoso. Queremos que as pessoas que estão em casa estão sendo também contagiadas por esse poder, por essa palavra. Nós liberamos uma palavra de cura, de libertação. Amém, e eu sugiro, Jesus. Se os pastores aceitarem, sugiro que a gente termine cantando uma canção de esperança, amém. Se os pastores entenderem que assim pode ser. Pode ser? Amém. 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 Glória a Deus. Pega o violão para o Pai. Vamos terminar cantando uma canção, louvando ao Senhor com uma canção, em nome de Jesus. Eu quero, já antes de cantar, agradecer muitíssimo a Deus pela vida dos pastores. Eu creio que ainda nós vamos viver muitos momentos nessa terra, ainda vamos ganhar muitas almas para Jesus, ainda vamos ver muitos milagres, muitas vidas sendo restauradas. Eu quero, então, também com os irmãos, cantar essa canção tão conhecida de toda a igreja, amém? Aleluia, Jesus. Deus enviou seu Filho amado para salvar. E para morrer o meu pecado, mas ressuscitou vai estar, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, aleluia. Pastor André. Obrigado também, amém. Pastor James. Eu creio que Deus nos dará outras oportunidades, sempre que os pastores quiserem, a gente combina e faz aí novas lives, novos momentos, amém. Novos temas. Um abraço, pastores, um abraço à família, à igreja, os irmãos aí de Céu Azul, a igreja glória aqui de Porã, né, os irmãos que estão aí nos assistindo pela live, amém.
e que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. Amém, amados? Abraço para todos aí de Porã, todos que Amém. assistiram. Um abraço, irmão. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Glória a Deus.